Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilhe os nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho, e nós estamos aqui para o nosso vídeo pré-jogo. Isso mesmo, nosso vídeo pré-jogo, porque hoje às 4 horas, aqui, local, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, o Botafogo vai enfrentar o Atlético de Madrid, pela última rodada aí da fase de grupos do Campeonato Mundial de Clubes. O Botafogo joga por um empate para ser o primeiro colocado, e mesmo perdendo por 2 gols de diferença, o Botafogo vai se classificar como segundo colocado. Um empate dá a primeira colocação e uma derrota por até 2 gols dá a segunda colocação ao Botafogo e assim um acesso à próxima fase. Se perder por diferença de 3 gols, aí infelizmente estaremos eliminados, mas vamos esquecer isso porque nós não podemos pensar nisso. Nós podemos pensar que o Botafogo vai estar bem escalado, o Botafogo vai estar bem treinado e os jogadores vão estar cientes de todo o seu, de toda a sua obrigação dentro do contexto, né? Dentro do contexto estratégico, né? Cada jogador vai ter a sua função, vai ter a sua obrigação tática e vai ter também a possibilidade de utilizar-se da sua individualidade, da sua habilidade com a bola e aí tentar também buscar a vitória. Muito se fala hoje, inclusive eu já vi alguns vídeos, né? E eu acho que o tratamento, né, a matéria quase que unânime eu poderia dizer, unânime, é com relação à escalação do Botafogo. O Botafogo, você sabe, veio de um jogo contra o Seattle Sounders, aonde a escalação não foi mal, não foi uma má escalação, o Botafogo não foi mal escalado, porém foi mal gerenciado. Ah, Celso, o que é gerenciado? Você se lembra que eu separei o nosso grupo, né, o grupo do nosso elenco em três grupos, né? Eu separei o nosso elenco em 3 grupos. Os jogadores principais, que são os titulares, os jogadores de gerenciamento e os reserva. Pois bem, então nesse contexto, no primeiro jogo contra o Seattle Sounders, o 11 foi um 11 que a maioria se esperava, com exceção ali do Cuiabano, ou de um ou outro jogador ali no ataque, o Arthur Cabral. Então o time foi escalado, mas na hora de fazer as substituições ou fazer o gerenciamento, porque você precisa ter uma leitura, você precisa ter conhecimento daquilo que está se passando com cada jogador, né? Você precisa saber se ele está cansado, você precisa monitorar o seu rendimento. Então, dentro desse aspecto, na hora de fazer o gerenciamento do elenco, o técnico não foi feliz. E ele mesmo admitiu, mostrando sim a sua capacidade, a sua humildade de buscar soluções. E já contra o Paris Saint-Germain, me parece que ele não só encontrou uma escalação ideal, mas também buscou a solução para aqueles problemas. Então o Botafogo entrou contra o Paris Saint-Germain franco favorito para a mídia, né? A mídia colocava o Paris Saint-Germain como franco favorito. Nós também, torcedores, entendíamos que o Paris Saint-Germain era franco favorito pelo seu retrospecto, mas aqui no canal nós falávamos,
é uma competição de um jogo só. E sendo um jogo só, tudo pode acontecer. Faz o gol no início, se fecha, não sofre gols, venceu o jogo. Joga, 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 toma aquele sufoco, faz um gol no final, venceu o jogo. Ou então fica ali trancadinho e consegue um empate. Então tudo isso era possível ao Botafogo. Tudo isso era possível contra o Paris Saint-Germain. E realmente, a escalação, o posicionamento de cada jogador em campo, o desempenho de suas funções, cada jogador desempenhando sua função a nível máximo. O que eu acho que menos trabalhou a nível 9,5. Não vou nem contar aqui quem foi, não interessa isso também. O que menos trabalhou a nível 9,5. E os outros todos os jogadores do Botafogo trabalharam a nível 10. Então o técnico conseguiu fazer ali a recuperação, né, do problema anterior. E agora fica aí a dúvida, né, ou não, questão não é nem de dúvida, mas fica a opinião de todo mundo, de que aquela formação inicial, assim, aí vou colocar aqui também o seguinte, o gerenciamento naquela partida contra o Paris Saint-Germain foi nota 10. Porque ele entrou realmente com os jogadores que eram necessários para aquele momento. Em virtude da dificuldade já do Alex Telles permanecer na partida, quando entrou o Cuiabano, né? O Santi Rodrigues e o Álvaro Montoro ali para fechar um pouco mais, dar um pouco mais de gás na recomposição, entraram no lugar do Savarino e do Alan. Então o Newton, que depois entrou no lugar do Marlon Freitas. Então, cara, esse gerenciamento foi de suma importância. E agora vem a questão da escalação para esse jogo contra o Atlético de Madrid. Então o que eu ia falar vendo os vídeos, vendo os nossos amigos da mídia interativa, e aí eu te falo, mais uma vez, eu sou inscrito em todos os canais, tudo que o YouTube me recomenda, eu vejo, eu assisto, eu participo. Eu vou lá na live do Anderson Mota, eu vou lá no Medeiros, eu vou no Fabiano Bandeira, eu vou no seu Milton do Botafogo a Tradição, no garoto Iverson, no Iverson do Estrela Solitário Me Conduz, no Guilherme do Gigante Glorioso e no canal dos Toques, sou inscrito nos dois canais dele, no Guilherme do Fogão no Meu Coração, Gustavo do Fogão no Meu Coração, cara, Caboclo, o Felipe lá do Fogão React, cara, o BN, pô BN, um grande abraço, meu irmão, espero que você esteja aí em franca fase de tratamento, né? Que o seu tratamento seja bem sucedido, tá bom? É um irmão, o Bruno, né? Que está com uma dificuldade de saúde, está com problema de saúde. Vamos em frente, irmão, tá? Jesus Cristo te abençoe. Então, cara, eu sou inscrito em todos os canais, na Botafogo BTV, né? No BTB Esportes, tudo isso, cara, assisto tudo. Então, te peço também, se inscreve no nosso canal, entendeu? Convida seu amigo, né? Vamos lá, vamos dar uma moral, vai lá nos comentários, é importantíssimo você ir nos comentários, é importantíssimo o seu like é a linguagem do YouTube. Então, hoje é a dificuldade, o assunto principal é com relação à escalação. Na minha opinião, a escalação deve ser mantida, porque eu falei, cara, eu espero que o Botafogo não tenha só conseguido achar o 11 ideal. Minha opinião, esse 11 hoje é o ideal. Eu lembro você que esse 11 jogou contra o Flamengo, foi assim que jogou, mas ainda não estava bem azeitado, né? Não estava bem configurado. O Alan jogou como um ponta esquerda naquela época, e hoje ele entra ali já com o Savarino mais à frente,
o Arthur com melhores condições, o Igor Jesus também entendendo melhor essa situação. Então eu eu manteria a escalação, e eu acho que ele encontrou o 11 ideal, mas que eu espero também que o Botafogo consiga executar aquelas funções que já foram vistas contra o Flamengo e vista contra o Paris Saint-Germain. É assim que eu espero que o Botafogo se comporte nesta partida hoje contra o Atlético de Madrid. E aí, então, qual seria a minha escalação? A minha escalação é a mesma escalação do jogo passado. John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Alan, Arthur, Igor Jesus e Savarino. É assim, cara, você se lembra que eu falo sempre nos meus vídeos? Cara, como é importante você saber a escalação do seu time. Parece que isso te dá ânimo, parece que isso te dá um upgrade, né, de motivação, né? A sua motivação tá lá no alto. Você é um torcedor que vai, pô, cara, meu time vai entrar assim, o 11 do meu time é esse, eu sei, o técnico vai fazer isso. Cara, isso é maravilhoso. E aí tem o gerenciamento. O gerenciamento, nós temos jogadores que podem aumentar o nosso poder defensivo e nós temos jogadores que podem aumentar o nosso poder ofensivo. Cara, nós estamos agora em busca assim do fora de série, do jogador fora de série, porque nós já temos o nosso 11 e já temos o nosso gerenciamento. Então, na segunda janela, quando começar, eu acho que agora é o fora de série, entendeu? Porque nós estamos bem. E o time que nós temos, o nosso time, e os jogadores que são os jogadores de gerenciamento que nós temos, são plenamente capazes de levar o time à vitória contra o Atlético de Madrid. De levar o time à vitória contra o Atlético de Madrid. Ah, mas como é que... Cara, não me interessa o Atlético de Madrid. Eu já falei para você em vários vídeos. Não me interessa o nosso adversário. O que interessa é que o Botafogo seja um time com um propósito, uma filosofia, uma estratégia de jogo. E isso aí é competência do treinador. O treinador tem que ter sua metodologia. O treinador tem que ter a sua forma de trabalhar e tem que ter o seu perfil, né? O seu perfil, a sua identidade. Eu sempre falo, cara, não existe isso de treinador mudar a sua estratégia. Ele pode mudar uma peça aqui, uma peça ali, botar um jogador mais avançado, botar um jogador mais recuado, mas nunca muda a sua essência, a sua origem. Já ouvi vários treinadores falando isso. Inclusive, nesse Mundial de Clubes aí, vários treinadores já falaram a mesma coisa. Treinadores estrangeiros, não, eu não mudo, eu tenho um jeito de jogar, não mudo. Posso mudar peças porque muitas vezes você bota um jogador que você acha que vai render bem e por um motivo qualquer não rende bem. Passa mal, tem uma pancada que ali impede ele de fazer alguns movimentos. E aí você tem que substituir. Mas mudar a estratégia, não. Num perfil, no perfil do treinador, é ali que ele tem que trabalhar, é ali que ele tem que fazer ali o gerenciamento dos seus jogadores. Então, eu falava, cara, é muito importante você saber disso. Então, mais uma vez, John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Alan, Arthur, Igor Jesus e Savarino. Cara, maravilha. Quer ver de novo? John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Alan, Arthur, Igor Jesus e Savarino. Aí no segundo tempo ele pode colocar ali o Cabral, né? O Arthur Cabral, para dar um pouco mais de minutagem a esse jogador. Que esse jogador, sim, esse jogador vai ocupar a posição do Igor Jesus quando começar, né, quando viermos para o Brasil e começarmos novamente o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então esse jogador tem que ter minutagem. Joaquim Correia, dependendo da situação. Álvaro Montoro, dependendo da situação. Santiago Rodrigues.
né? O próprio Newton que entrou, Danilo Barbosa, Matheus Ponte, Cuiabano, cara, tudo isso nós temos ali jogadores. David Ricardo, Caio Fernando, Bastos, nós temos muitos jogadores. Hoje nós temos muitos jogadores que eu falo que são jogadores de gerenciamento. Temos muitos jogadores, muita capacidade. Então, é isso que eu espero do Botafogo. Que ele está sendo bem treinado, que o treinamento esteja sendo suficiente e que os jogadores tenham a capacidade de entender essa filosofia e colocar em prática, executar dentro de campo aquilo que foi treinado. Você se lembra que eu falei também sobre o que falou o Alex, né, no troca de passes? O Alex sintetizou o que eu falo. Estudo, que é a filosofia, a estratégia, é o estudo. Depois você vem para o treinamento. Cara, aquilo que eu pensei, que o técnico pensou, ele vai colocar ali. Cara, pensei que se você ao invés de jogar um pouco mais aberto, jogar um pouco mais fechado, vai sair melhor. Então vem para o treinamento. E depois a execução. Né? A execução. Você já viu muitas vezes que às vezes o técnico está falando com o jogador, cara, eu pedi para você jogar aberto e você está lá. É porque o jogador não entendeu o que o técnico pediu. Entendeu? Então ele não conseguiu executar aquilo que foi treinado. No treinamento ele fez direitinho e chega no jogo, o cara ao invés de fazer aquilo, quer fazer aquilo outro. Então é por aí. O Alex sintetizou perfeitamente a minha ideia, o meu pensamento. Estudo, treinamento, execução. Estudo, treinamento, execução. Nesses três quesitos, o Botafogo parece que acertou a sua identidade. A identidade do nosso treinador. Então eu acredito que o Botafogo vai manter a escalação. John, Vitinho, Jair, Alexandre Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Alain, Arthur, Igor Jesus e Savarino. Então é isso aí, é assim que eu espero e é assim que eu vou torcer. O Botafogo vai estar junto com a gente, nós vamos estar junto com o Botafogo. Os jogadores vão jogar por nós e nós vamos torcer por eles. É assim que eu vejo o nosso Botafogo atual. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like. Like é a linguagem do YouTube, é muito like, cara, é muito like mesmo. O like, cada like, cara, se você for colocar ali dentro de um patamar assim vamos colocar assim, de uma proporção, para cada like o YouTube recomenda ali para 100, 200 pessoas a mais. Um exemplo assim, né? Para 100, 200 pessoas a mais. Então por isso que o like é importante. O like é a linguagem do YouTube, entendeu? Então é isso aí, eu te agradeço de coração. Vamos em frente, tem chave Pix aí para você nos ajudar. Se quiser, glória a Deus. Se não quiser, glória a Deus também. Um grande abraço, saudações alvinegras.